Pessoal, vamos começar. Eu coloquei aqui já para gravar a partir de agora, tá? Então, a partir de agora está gravado. E aí eu vou estar colocando no YouTube conforme eu coloquei na semana passada, né? Então, vamos ver isso aqui. Vou compartilhar uma tela aqui para vocês. Esse foi um exemplo que eu passei, duas questões, dois exercícios relacionados a comandos de definição de dados. Na aula passada, nós estudamos dois comandos, o comando create database, que é voltado para a criação de bases de dados, e o comando create table, voltado para a criação de tabelas. Uma base, ela tem várias tabelas. Então, é a questão 1, que é sobre um problema de zoológico, e a questão 2, que é um problema de uma franquia de pizza pré-assadas. Essa franquia de pizzas pré-assadas foi até um exemplo que eu mostrei para vocês na... Só fiquei que está com áudio. Vinícius, tá com áudio aqui. Tirei o áudio dele. Foi até um exemplo que a gente fez ainda nas aulas presenciais, dos exemplos de modelagem, tá? Mas vamos começar por esse problema aqui, a questão 1. Eu não vou resolver lá toda, eu vou resolver uma parte para a gente poder relembrar os comandos, tá? Mas era um problema que envolveria o gerenciamento de tarefas diárias de um fictício zoológico. E aí, nesse zoológico, tem várias entidades. Entidades se transformam em tabelas, então nós utilizamos o comando create table para poder criar as tabelas de uma base de dados. Então, nós temos aqui a tabela animal, a tabela container, a tabela funcionário e uma outra tabela aqui chamada ala. Eu vou resolver esse pedacinho aqui, ó, entre animal e container. Tá? No problema, ele disse que os animais do zoológico são identificados por um código de identificação. Esse código de identificação, ele tem seu atributo identificador, ou seja, a chave primária. Aquele valor que identifica de forma única um animal daquele zoológico. Além disso, ele tem nome, ele tem espécie, cor e altura. Cada um desses 4 atributos vão se transformar nos campos da tabela. Lembrando que um atributo é o atributo identificador, nesse caso, o código de identificação. A outra tabela é a tabela container. Tá? A tabela container é o local onde o animal mora, que pode ser um poço, uma jaula, um viveiro, um tanque. Então, esse container, ele tem um nome e o tipo de container que ele é. E ele faz relacionamento, a entidade container, tanto com animal, conforme a gente vê aqui, ó, animal, quanto com ala. Então, ou seja, um container, ele tem uma aula e um animal, ele tem um container onde ele mora. Então, eu vou abrir, pessoal, vou inicializar pelo XAMPP o MySQL, ó, e fazer isso pelo PHP-MyAdmin. Eu vou tirar essa tela e vou compartilhar uma outra com vocês. Deixa eu ver aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é inicializar os serviços. Então, eu vou inicializar o serviço aqui no MySQL. Eu já inicializei, mas a gente tem um botão aqui, Start. Então, quando eu faço Start, ele inicia, fica em verdinho o MySQL. Se eu não quiser mais utilizar, eu faço Stop. Eu já inicializei o Apache MySQL. Por que eu inicializei o Apache MySQL? Porque o Apache, ele é o gerenciador web. E como o PHP MyAdmin, ele roda dentro do Apache, então preciso inicializar o Apache. Então, inicializei o MySQL, inicio o Apache, e agora eu tenho que ir na ferramenta de administração do MySQL. Então, a gente vai clicar aqui no botão Admin. O MySQL o PHP vai inicializar. Vocês conseguem, sinalizem para mim aí com OK, vocês conseguem visualizar essa tela aqui no PHP-MyAdmin. Tô conseguindo sim. Beleza, Dani? Não. Tá na tela do Champ aí. Tá no Champ ainda, né? Então, peraí. Isso. Agora acho que sim, né? Agora foi. Perfeito.
É porque o Champ, o Zoom, a gente precisa compartilhar cada uma das telas de trabalho, então muitas vezes ele não liga uma tela a outra. Então, olha só, pessoal, eu estou aqui no PHP MyAdmin, vou vir aqui no SQL e vou inicialmente criar a base de dados. Então, comando create, vou aumentar um pouquinho, acho que dá para vocês visualizarem legal. Create database de base de dados, vou criar base de dados, então create database, o nome da tabela que você quer criar. Então, nesse caso, eu vou chamar a tabela de zoológico. Create database zoológico. Create database zoológico. Feito isso, eu vou vir aqui no cantinho, ó. Então, nós temos aqui um botão executar. Então, eu vou executar esse comando. Feito isso, ele não retornou nenhum erro, né? Então, ó, eu já tenho aqui uma base de dados chamada zoológico criado. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em zoológico, tá? Então, toda essa manipulação que é feita aqui nessa janela, agora está sendo feita para zoológico e não para a base de dados inteira. Então, eu vou vir aqui em SQL. Em SQL, eu vou criar os comandos. Então, começando aqui, ó, create table, porque é a tabela que eu quero criar. Então, no modelo, eu tenho animal e container. Então, como um animal pertence a um container, a primeira coisa que a gente vai criar é o container, que é o local onde o animal vive. Então, eu vou voltar para o PHP MyAdmin e vou criar uma tabela chamada container. Abro parênteses, fecho parênteses. O que estiver entre o parênteses que abriu e o parênteses que fechou, refere-se à tabela container. Então, a primeira coisa vai ser o código do container, ou a ID do container. Então, eu vou dizer que isso aqui é um inteiro e ele é chave primária, uma primary key. Chave primária. Depois eu vou colocar aqui a descrição do container. Vou colocar aqui um varchar de 20, lembrando que varchar é o tipo de dado para caracteres, então eu posso colocar números, letras, símbolos, texto, de uma forma geral aqui, descrição. E depois mais uma outra coluna. Nesse caso eu vou colocar aqui o tipo, que vai ser um varchar de 20 também. Tá? Eu só vou aumentar a quantidade de caracteres para a descrição. Então, pessoal, eu tenho uma tabela chamada container. Container ele tem um ID, que é o identificador, a chave primária desse container. Eu tenho uma descrição, então eu posso colocar, por exemplo, aqui, jaula de 30 metros de quadrado, composta por, enfim, o administrador zoológico vai colocar a descrição daquele container. E tipo, ficaria guardado aqui se é uma jaula, se é... Deixa eu ver o que ele coloca mais aqui. Se é uma jaula, se é um tanque, se é um poço, se é um viveiro, ou seja, o tipo daquele container. Então, feito isso, eu tenho aqui o comando de criação da tabela container e vou vir aqui em executar. Tá? Então, a MySQL não encontrou nenhum registro, tudo certo. Agora, zoológico, eu tenho aqui uma tabela chamada container. E agora eu vou passar para animal. Então, vou voltar em SQL. Vamos criar também aqui, ó, create table create table animal. Então, vamos ver de que é composto animal. Animal ele tem um código de identificação, nome, espécie, cor e altura. Então, código de identificação. Eu posso colocar como um ID também, inteira, primary key, nome do animal, cor, espécie
E altura? Como a altura ele é um campo numérico, eu vou colocar a altura como float, tá? Para permitir casos decimais. Aí na aula passada eu falei para vocês também que eu posso colocar uma cláusula chamada not null. Not null é uma regra de restrição para garantir que aquele valor digitado para o nome não vai ser vazio. Então, toda vez que eu inserir um animal, obrigatoriamente eu tenho que colocar o nome dele para que aquele animal seja inserido. Tudo bem, pessoal? Agora, mas como o animal faz um relacionamento com o container, ou seja, eu preciso indicar em que container aquele animal vive, eu vou colocar aqui, ó, o ID do container, é um inteiro, só que esse ID do container do animal, ele tem que fazer referência ao container. Então eu faço assim, ó, refers container ID container. Ou seja, o ID do container que está em animal tem que fazer referência com o ID do container que está na tabela container. Com isso, eu consigo fazer o relacionamento, ou seja, eu só posso colocar um animal se antes esse ID existir também na tabela container. Feito isso, vou pegar o comando aqui. Mais uma vez, a tabela foi criada. Então, eu tenho a tabela animal com suas colunas. E eu tenho também a tabela container com as suas respectivas colunas. Tudo bem, pessoal? Tá claro essa questão da criação das tabelas? Tem algum questionamento? Não, em relação à criação de tabela, está tranquilo. Perfeito, né? Eu já deixei no material para ser estudado semana que vem já os comandos que vai permitir a gente manipular a tabela, ou seja, a tabela está criada, como é que eu faço para inserir um animal dentro dela? Como é que eu faço para buscar os animais inseridos? Como é que eu faço para atualizar um animal? E como é que a gente faz para excluir um animal? Que vai ser os nossos próximos comandos aí de estudo, né? Para que a gente possa um pouquinho mais à frente entrar na parte de integração de dados. No segundo exemplo, tá? Vou compartilhar essa tela para vocês aqui também. Aqui. Essa tabela aqui, ela tinha outras tabelas como funcionário, ala, mas o processo é basicamente o mesmo, é criar tabelas e fazer o relacionamento entre elas. No outro exemplo, é um exemplo de uma franquia de pizza pré-assadas, onde ele tem aqui, né, o cadastro de pizza, o cadastro de cliente, o cadastro de pedido, o cadastro de avaliação. E no modelo é dado esse diagrama de entidade de relacionamento. Então, por exemplo, um pedido, ele tem pizza, um pedido ele tem um cliente, um pedido ele possui avaliação. Observe que o pedido ele faz relacionamento aqui com 3 tabelas. Eu vou fazer esse pedacinho daqui, ó, entre pedido e cliente. Aí, fazendo a leitura do diagrama, então, eu tenho o lado 1 da relação, que é cliente, e o lado N da relação, que é pedido. Então, ou seja, no relacionamento, aqui em pedido, vai ter uma chave estrangeira fazendo relacionamento com o cliente, com o ID do cliente. Então, é sempre assim, o lado N vai receber a chave que está no lado primário, né? Ou seja, o cliente exporta a sua chave para pedido. Então, a gente constrói no código SQL o relacionamento sempre na tabela que tem o lado N da relação. O lado 1 da relação a gente não constrói o relacionamento. O relacionamento é construído no lado N. Nesse caso, o relacionamento vai ser construído em pedido. Então, vou voltar para lá. No caso, pizza e pedido, os dois têm lado N. É isso, vou explicar aqui. Aí faz como? Toda vez que a gente tem eu vou até construir esse exemplo aqui de pedido de pizza. Mas toda vez que a gente tem aqui duas tabelas com lado N de um lado N de outro, a gente tem um relacionamento do tipo N para N, muitos para muitos. Quando o relacionamento desse tipo existe, nós vamos criar uma terceira tabela, isso na codificação SQL,
E essa terceira tabela vai fazer dois relacionamentos do tipo 1 para N. Tá? É como se a gente criasse uma tabela aqui chamada itens. Ou seja, itens vai estar relacionando qual o pedido que ele é e qual o tipo de pizza que tem ali dentro. Tá? Como se fosse uma tabela intermediária que recebe chave das duas. Boa pergunta, Violana. Eu vou, inclusive, fazer esse exemplo aqui, que eu acho que é até mais interessante aqui do que pedido com cliente. Tá? Eu vou fazer, então, esse pedacinho aqui todo. Ó. Cliente, pedido, pedido pizza. Tudo bem? Vamos lá. Então, veja só, pessoal. Vou vir aqui para o... Vocês conseguem ver a telinha do PHP MyAdmin? Sinalizem para mim aí. Sim, sim. Perfeito. Sim, conseguimos. Esse legal aqui, esse positivo de Alana, tá? Vocês podem... Tem um botãozinho aqui na barra inferior chamado Reaction, né? De reações. É só clicar nele que tem ali, acho que uma palmazinha e um símbolo de positivo, que ajuda vocês a me sinalizarem algumas coisas aí. Então, ó, vou vir aqui SQL e vou colocar create. Primeiramente, eu vou criar a base de dados, porque eu não tenho a base de dados para essa tabela ainda, que eu vou chamar de pizzaria. Então, criar base de dados, pizzaria. Eu vou executar. Então, pizzaria está criada. Então, eu vou clicar agora em pizzaria. A gente tem que clicar em uma dessas bases de dados para que os próximos comandos de criação de tabela sejam feitos para essa base, tá? Então, pizzaria, SQL, e vamos criar aqui, então, create table, vou criar primeiramente cliente, tá? Aí eu recomendo, na hora que vocês estiverem criando a tabela de vocês, sempre que começar a criar as tabelas que tem o lado 1 da relação, porque o lado 1 ele não recebe, ele exporta a sua chave, né? Então, primeiro a gente cria o lado 1 da relação. Então, cliente, ele tem nome, login, senha. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar o login do cliente como sua própria chave primária. Então, vou achar de 20. Então, vou sinalizar aqui. Aqui. Baixar de 50. Vai ser um not null. Pessoal, quando um campo ele é chave primária, é primary key, tá? Ele também é not null. Eu não posso ter clientes sem um nome de login, tá? Então, primary key, além de ser único, ou seja, não se repetir, ele também é não vazio. E a senha, que é um baixar de 20 também. A última coluna a gente não precisa colocar vírgulas, né? Então, a coluna fica sem vírgula. Então, eu vou vir aqui agora executar. O cliente está criado. Aí, olha só. Eu tenho agora pizza, pedido, que tem N de um lado e N do outro. Então, vamos começar aqui por pizza. Pizza tem nome, ingrediente e preço. Então, novamente, SQL. Pizza. Nome. Pizza. Eu vou usar o próprio nome da pizza como primary key. Ingredientes. Então, sempre a gente começa pelo nome da coluna, seguida do tipo de dado que aquela coluna pode armazenar, baixar, int, float, date. Tá? E o preço. O preço eu vou colocar aqui é um float, que é um campo numérico. Então, pizza, nome, ingrediente e preço. Então, a relação entre pizza e pedido é do tipo N para N. Então, eu vou construir primeiro pizza, depois eu vou construir pedido, e aí vou criar uma terceira tabela que é chamada itens, e vou relacionar itens com pizza e itens com pedidos. Vou executar. Foi. Agora eu vou criar pedido.
colocar um ID. Tá? O ID do pedido vai ser o que identifica de forma única o pedido. Pedido número 1, pedido número 2, 3, 4. Tá? Pedido, ele tem uma data. Posso usar aqui um date ou um date time. Pedido, ele tem um endereço de entrega. E pedido, pessoal, ele tem um cliente, ou seja, o cliente que fez aquele pedido. Então, como existe uma tabela chamada cliente, nós vamos relacionar pedido com cliente aqui. Então, como pedido é o lado N da relação e cliente é o lado 1, o lado 1 exporta a sua chave para o lado N. Então, nós vamos colocar aqui, ó, login, baixar. E aí é importante que o tipo de dado na tabela pedido seja o mesmo tipo de dado da tabela origem dele, que é a tabela cliente. Então, como eu criei em cliente um login com baixar 20, aqui também vai ser baixar 20. Refere-se a cliente, a coluna login. Esse campo aqui, pessoal, ó, login, é uma coluna da tabela pedido. Não necessariamente esse campo aqui precisa ter o mesmo nome da tabela origem dele, tá? Poderia ser aqui, ó, login cliente. Agora, esse nome dessa coluna aqui, obrigatoriamente tem que ser igual ao nome da coluna da tabela que ele pertence. Como eu criei login em cliente, aqui eu estou usando login. Vou criar pedido agora. Ok? Então, eu tenho cliente, pedido e pizza. Agora eu vou criar uma tabela chamada itens do pedido, para poder relacionar pedido com pizza. Ó. Então, ó. Create table itens do pedido. Essa tabela itens do pedido vai ter um relacionamento com pedido e um relacionamento com pizza. Então vamos colocar aqui, ó, o nome da pizza, vou baixar de 50 e desce pizza, nome, e vai ter um login, vai ter um ID do pedido, do tipo erro, versus pedido, ID, e vai ter seu próprio ID. O que acontece? A tabela itens do pedido recebe uma chave que vem de pizza e uma chave que vem de pedido. Está executando aqui agora. Okay. Tabela itens do pedido está criada. Então, ou seja, toda vez que existe uma relação desse tipo, que é uma relação N para N, nós desmembramos esse relacionamento N para N em dois relacionamentos do tipo 1 para N. Então, surge uma terceira tabela aqui, tá? Nesse caso, uma tabela que eu chamei de itens, e eu relaciono itens com pizza e itens com pedido. Esse tipo de situação só acontece quando a gente tem um relacionamento do tipo N para N, tá? Porque nós precisamos desmembrar em dois relacionamentos do tipo 1 para N. Quando é um relacionamento direto aqui, ó, 1 para N, nós colocamos aqui em pedido a chave estrangeira referente à chave primária aqui em cliente. Tudo bem? Podemos avançar? Beleza, não, beleza, Daniel, Alana. Eu vou deixar, vou fazer um materialzinho, vou colocar nesse material da semana de 23 a 6, de forma bem simples, mostrando essas três situações. 1 para 1, 1 para N e N para N, para vocês darem uma revisada nesses comandos.
Mas, assim, a única coisa que aparece diferente é quando tem N para N que nós criamos essa terceira tabela. Mas, digamos, na codificação, é o mesmo código que a gente utiliza no comando reverse para poder referenciar os relacionamentos entre as tabelas. Certinho? Agora eu queria passar, pessoal, para a parte do PHP, tá? Eu deixei, de qualquer forma, um complemento deixa eu abrir o AVA aqui para vocês. Vou localizar o AVA. Eu já vou compartilhar. Aqui a tela, tá? Tem aqui um materialzinho comandos, eu só vou trocar depois de manipulação de dados, que é a continuação da parte de banco de dados, que aí vocês vão aprender como, uma vez criada a tabela, como é que a gente pode fazer inserção, exclusão, busca e atualização desses dados da tabela. Tá? Só vou trocar aqui para comandos de definição e para comandos de manipulação. E aí, nesse material do dia 23 aqui, eu vou estar colocando também, ao longo da semana, um PDFzinho explicando esses 3 tipos de relacionamentos. Um para N e N para N, para que vocês possam fixar. Certinho? Bem, aí vamos para a parte de PHP, pessoal. Eu coloquei aqui nesse encontro dia 23 um material chamado Exercícios para Praticar no NetBeans. PHP. Deixa eu compartilhar aqui essa tela para vocês. Vou abrir aqui. Aqui é muita tela aqui aberta. Tá, olha só. Então, eu tenho um exercício com 5 questões do PHP, envolvendo questão de decisão e repetição, que foram, na verdade, comandos que a gente estudou aí nas aulas presenciais. Eu trouxe esse materialzinho, ele está dizendo aqui que em 10 minutos a sessão vai ser encerrada. Então, hoje eles resolveram parar aqui a nossa aula, tá? Mas aí, assim que cair, pessoal, vocês entram pelo mesmo link, tá? Não vai ter problema, não. Então, veja só. Então, eu tenho aqui um exercício da questão 1 até a questão 5. Vocês vão praticar isso ao longo da semana, mas hoje eu trouxe eles para vocês possam estar revendo algumas coisas sobre o PHP, para que vocês possam ter condição de fazer, tá? Então, é o seguinte. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é ir lá no ambiente virtual. Deixa eu abrir de novo. Lá no ambiente virtual, eu tenho aqui a lista e eu tenho um arquivo zipado, compactado aqui, exercícios para praticar no PHP NetBeans, projeto base, tá? Esse material, tá? Ele é um arquivo compactado, vocês vão descompactar esse material e abrir ele lá no NetBeans. Aí como é que a gente faz para poder abrir no NetBeans, pessoal? Então eu vou compartilhar também aqui uma tela com vocês. Tá? O NetBeans é a ferramenta que a gente tem utilizado para fazer a programação do PHP, tá? Então, ele é composta de um menu. Então, aqui em cima tem um menu. Se eu quiser criar um novo projeto, arquivo, novo projeto,
tá? Lembrando que na hora de escolher o novo projeto, nós temos que escolher aqui PHP. Se a gente escolher a versão HTML5, só vai ser possível criar projetos em HTML. Como escolhendo PHP, vai ser possível a gente criar projetos tanto em PHP quanto em HTML com CSS. Então, vocês vão escolher aqui PHP para criar um novo projeto, tá? E aí, ó, escolhendo PHP, ele pergunta aqui o nome do projeto, aqui vai ser o local que vai ser salvo, e é só clicar no próximo, que no final o projeto vai ser criado. Como no nosso caso a gente vai abrir um projeto, então vocês vão vir aqui em arquivo, abrir projeto, tá? E vão localizar dentro da pasta htdocs, onde é que está o projeto de vocês. Só lembrando que tudo que vocês fazem no PHP através do NetBeans, tá? Fica salvo dentro daquela pastinha c:/champ htdocs. Por quê? Porque todos os projetos em PHP precisam ser salvos no servidor. Eu lembro que lá no laboratório de informática estava uma pastinha chamada champ2, né? A gente tinha duas pastas champ. Não sei se vocês recordam, né? Mas a gente fazia lá no laboratório como champ2. Aqui no computador de casa de vocês, caso vocês tenham instalado, é c:/champ. Certo? Então, valeu, Naum, pelo comentário aí, pelo positivo, sinal que você está lembrando aí das aulas. Então, pessoal, então vou vir aqui, arquivo htdocs, ele está com esse materialzinho que é exercícios quarentena, tá? Eu já deixei aberto para poder facilitar aqui o trabalho. Então, vamos para a questão 1. Pessoal, no PHP, o que a gente sempre tem? A gente tem um arquivo, que é o arquivo do design, do formulário, e um outro arquivo para onde os dados daquele formulário vão ser submetidos. Então, o que é que eu fiz aqui para simplificar o trabalho de vocês? Eu coloquei, ó, questão 1.php, questão 1 vai ser só o formulário, questão 1, underline resolução, vai ser a página que você vai fazer a programação dos dados que veio dessa página aqui chamada questão 1. Tá? Então, dentro de questão 1, que é a parte do design, o que é que a gente tem aqui? Eu tenho a parte do bootstrap, a referência, tá? Container fluido para ele ocupar todo o espaço da tela, qual SM6 para ocupar digamos, o grid vai de 1 até 12, esse SM6 ele vai ocupar um espaço de 6 colunas. Então nós temos aqui uma input do tipo text, ou seja, eu posso digitar qualquer valor dentro dele, tá? Valor de texto. E nós temos aqui, ó, requerido, que ele é obrigatório, placeholder, que é aquele texto que aparece quando o usuário clica na caixinha, mas não escreve nada. Nós temos também aqui uma propriedade bem importante, que é a propriedade name. Tá? Essa propriedade name é extremamente importante, por quê? Porque na página para onde esses dados serão submetidos, você vai conseguir capturar o que o usuário digitou através da propriedade name da caixa de entrada de dados, da input. Então, se lá na outra página, para onde os dados serão enviados, eu precisar pegar o valor que está nessa caixinha de texto, eu consigo pegar, ó, pela propriedade name que eu especifiquei, txt total de copies. Embaixo, eu tenho um botão, que era do tipo submit. Aí o botão precisa ser do tipo submit, por quê? Porque essa página vai ser submetida para algum lugar, tá? Então, eu preciso que o botão seja do tipo submit. Pronto. Então, uma página que eu tenho um input do tipo text, lembrando que as inputs têm que ser nomeadas, então utilizo a propriedade name. E aqui o botão de submissão, do tipo submit. Aqui no formulário, pessoal, aqui é a parte mais importante. Por quê? Porque nesse form é onde nós vamos especificar como esses dados serão enviados para uma outra página e para qual página será enviado. Então, vamos colocar primeiramente uma propriedade chamada action. Tá? Action significa dizer para onde os dados da página que eu estou trabalhando vai ser enviado. Então, olha só, eu estou numa página chamada questão 1. Eu quero processar esses dados numa outra página. Vou processar dentro de questão 1, resolução. Então, eu uso aqui, ó, action, questão 1. Isso aqui é a ferramenta, ela é autocomplementa, resolução.php. Significa dizer que toda vez que você apertar o botão submit, os dados que estão nessa página, ou seja, os valores que foram inseridos, serão submetidos para essa página aqui chamada questão
resolução.php. Agora, como que esses dados serão submetidos? Eles podem ser submetidos de duas formas. Ele pode ser submetido via GET, ou seja, os dados vão na própria URL, no endereço da página, ou via POST, que vai escondido. E a gente viu em nossas aulas presenciais que é mais importante utilizar isso de forma POST, porque os dados não ficam visíveis na URL do usuário. Então, agora feito isso, toda vez que o usuário apertar esse botão do tipo Submit, os dados que estão nessa página vão ser enviados para a questão 1, resolução.php. E aí, nessa página, questão 1, resolução.php, é onde a gente faz todo o processamento das informações vindas dessa página. Tudo bem? Podemos avançar ou quem tem alguma pergunta? Não, pode avançar, tranquilo. Beleza. Depois é só praticar. Beleza, Lana. Seguinte, temos 2 minutos, aí eu acho que ele vai encerrar em 2 minutos. Dessa vez apareceu a mensagem, eu creio que vai encerrar mesmo. Eu acho que talvez seja melhor a gente parar aqui e recomeçar. Então, ou seja, eu vou encerrar a reunião e a gente volta logo em seguida, certo? Vocês usam o mesmo link. Eu vou sair e já vou clicar no link para poder abrir, para a gente poder ter mais 40 minutos sem parar. Daí o vídeo fica gravado certinho. Tá certo? Então, eu vou fechar a reunião e vocês entram logo em seguida. No prosseguimento, pessoal, então a gente parou o seguinte. Eu tenho no PHP, sempre tem 2 páginas, tá? Uma página que é o formulário, uma página que é o design, e uma outra página onde a gente vai submeter os dados enviados da página anterior, a página de formulário. Então, nós estamos trabalhando aqui com a questão 1.php, que é a página de dados, a página onde o usuário mantém, digamos, o contato com o site, a página onde ele digita informações, onde ele clica no carrinho, aperta o botão, enfim, é a parte de manipulação. Então, questão 1, tudo que for manipulado pelo usuário, quando ele apertar o botão Submit, vai ser enviado para essa página aqui, chamada questão 1, resolução.php. Então, nós vamos agora partir para a página questão 1, resolução.php. Vamos ver essa página aqui agora. Pronto. Então, eu estou na página questão 1, resolução.php. Então, eu tenho um body aqui totalmente vazio, tá? Então, como eu vou trabalhar com PHP, a primeira coisa que a gente tem que fazer é utilizar a nossa marcação PHP, que é esse símbolo de menor, interrogação PHP. Então, tudo que eu vier escrever aqui dentro é PHP. O que eu escrever fora é HTML, tá? Mas aqui dentro do PHP a gente viu uma funçãozinha chamada echo, onde eu posso escrever um código HTML dentro do PHP, também seria um problema. Vamos lá. PHP a gente viu, pessoal, que as variáveis elas não têm um tipo de dado específico. Então, você pode declarar variáveis a qualquer momento do código, tá? Então, eu posso declarar uma variável da seguinte forma. Eu uso a interrogação, o nome da variável. Vou chamar aqui total cópias. E aí não preciso especificar se ela é inteiro, se ela é float, se ela é texto, se ela é string. Agora, o tipo de dado que eu colocar ali dentro vai ser o tipo de dado que a variável vai assumir. Então, tem total de cópias. Então, vejam só, eu posso capturar esse total de cópias, seja via GET ou via POST. Como eu utilizei via POST no formulário anterior, nós vamos colocar assim, ó, cifrão, underline, e observe que eu tenho aqui POST, eu tenho GET, e a gente tem outros, como hook, que a gente vai ver mais à frente, request, server, que são elementos que a gente vai manipular ao longo das aulas. Então, vou pegar aqui agora via POST, porque eu coloquei o método na página anterior, POST. Entre colchetes, nós colocamos aqui de qual caixa de texto você quer pegar o valor. Como tinha uma caixa de texto chamada total cópias, então o que acontece? O valor que o usuário digitou em TXT total cópias, tá, vai ser gravado nessa variável aqui chamada total cópias, tá? E aí eu consigo dessa forma, seja via POST, capturar, pessoal, qualquer
qualquer elemento que está na janela anterior. Se tivesse mais elementos, bastaria colocar cifrão, underline, post, o nome do elemento que você quer capturar. Na questão, ele diz o seguinte: ele diz que na papelaria, até 100 folhas, a cópia custa 25 centavos. Acima de 10 folhas, na verdade é folhas, acima de 100 folhas, custa 20 centavos. Então, ou seja, até 100, 25, acima de 100 custa 20 centavos. Então, vamos colocar isso dentro de uma condicional lá no PHP. Vamos voltar para a tela anterior. Então, eu preciso encontrar o valor a ser pago. O valor a ser pago depende da quantidade de cópias. Então, vamos criar uma variávelzinha aqui chamada valor pago. Eu vou colocar aqui valor pago, ele tem um valor inicial 0. As condicionais. Então, nós podemos colocar aqui, ó, if, que é o se, entre parênteses, a condição que você quer testar. Nesse caso, o total de cópias. Se total de cópias for até 100, então, ou seja, menor ou igual a 100, e aí eu abro chave e fecho chave. O que eu colocar entre abrir chave e fechar chave seria quando isso aqui for verdadeiro. Então, se o total de cópias for menor ou igual a 100, cada cópia custa 25 centavos. Então, eu vou colocar aqui o valor pago vai ser 0,25. Casa decimal, nós utilizamos o ponto ao invés de vírgula, beleza? Então, 0,25 multiplicado pelo total de cópias. Pessoal, esses operadores aqui são os operadores relacionais. Então, eu tenho o menor igual, eu tenho o maior ou igual, eu tenho o menor, nós temos o maior, nós temos o igual, ou seja, igualdade, total de cópias igual a 100, e o diferente. Ok? Então, os mesmos elementos que vocês estão acostumados no C++. Então, ó, menor ou igual a 100. Else. Else é a negação, ou seja, quando aquele resultado acima ele não é verdadeiro. Se não for verdadeiro e tiver uma outra condicional a ser feita, você pode colocar um if aqui, ó, e entre parênteses você pode escrever a nova condicional. Então, poderia colocar aqui, ó, total de cópias for superior a 100, cada cópia vai custar 20 centavos. Então, o valor pago vai ser 0,20 multiplicado pelo total de cópias. Tudo bem? Tranquilo com relação a esses condicionais? Vocês queriam perguntar algo? Beleza, Alana. Então, vamos seguir, então, adiante. Agora, pessoal, nossa condicional, ela tá pronta. Então, nós podemos aqui agora informar para ele o total a ser pago. Eu posso informar o total a ser pago em um comando echo aqui dentro do PHP. Poderia colocar assim, ó, echo. Posso botar um H1. Total pago. Ponto é a concatenação, ou seja, eu vou juntar esse texto com um valor. Vou juntar com o valor pago. Valor pago. Bom, como aqui eu usei um H1, eu tenho que fechar esse H1. Essa é uma forma fazendo dentro aqui do comando PHP. Se você quiser fazer fora, pessoal, você pode colocar assim, ó, fora H1 total. Aprendi. Aí, como você quer colocar esse valor total pago? Se você escrever aqui total pago, ó, ao invés de aparecer o valor da variável, vai aparecer esse texto total pago, porque total pago está dentro do PHP.
Aí você teria que vir aqui, ó, abrir a tag PHP e colocar echo total. Aqui você finaliza o H1. Então, ou eu posso escrever dentro de um echo desse jeito, dentro aqui do código PHP, ou não escrever o resultado aqui e escrever fora. Aí eu misturo HTML com PHP. Particularmente, eu prefiro fazer dessa forma aqui, ó, para não ter que abrir aqui o código PHP de novo, já que eu estou com ele aberto aqui em cima, tá? Mas isso aqui é uma forma alternativa. Eu vou até deixar comentado. Vou chamar aqui, ó, forma alternativa. Vamos verificar aqui na hora da execução. Navegador. Vou compartilhar a tela com vocês. Consegue ver essa tela, pessoal? Essa tela de exercícios práticos sobre comandos do PHP no navegador. Beleza, Alana, beleza, Daniel, Alana. Okay. Então, aqui é o programa de execução. Então, questão 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos para a questão 1. Então, clico no link questão 1, já direciona para cá. Então, eu tenho a página agora, questão 1, ou seja, a página de formulário. Então, se eu escrever aqui 150, que é o total de cópias que eu quero, na hora de eu clicar nesse botão calcular, esse botão calcular ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um submit, ou seja, ele está pegando esses dados que estão aqui e enviando para uma outra página. Nesse caso, a página questão 1, underline resolução. Então, 150 vai ser enviado via post para lá, ele vai ser enviado escondido. Então, eu vou clicar em calcular. Ó, o total pago era de R$30, ou seja, multiplicou 150 por 20 centavos e exibiu aqui esse resultado. Certinho? Posso prosseguir? Beleza, não. Sinalizando aí que isso é importante para mim, que como eu não estou vendo vocês em sala de aula, né? Então, assim, estou vendo a fisionomia de vocês, se está indo tudo certinho, essas reações aqui ajudam a gente a entender o processo melhor. Vamos lá, pessoal. Vou fazer um complemento aqui nessa questão, tá? Eu vou mostrar uma tabelinha mostrando quanto custaria se ele imprimisse 100 cópias, 200 cópias, 300 cópias, 400 cópias, para a gente poder ver a parte de estruturas de repetição, certo? Então, vamos seguir aqui na codificação. Vamos lá. Isso aqui não está solicitado na questão, não tá, mas é só um complemento. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. Complemento para realizarmos sobre estruturas de repetição. Vou mostrar para vocês. Exibir uma tabela de 100. Nós estudamos em sala de aula que as estruturas de repetição, elas são dos 3 tipos. A gente tem o while, do while e o for, tá? Então, eu quero fazer o seguinte. Então, nós temos o while. A estrutura while, isso aqui para cima. Posso deixar aqui e vou abrir outro código PHP aqui dentro. Outro código PHP, posso escrever o código PHP em qualquer momento. Então, nós temos a estrutura while, pessoal. A estrutura while é aquela estrutura de repetição onde você escreve uma condição aqui dentro
E enquanto aquela condição for verdadeira, tudo que estiver aqui dentro vai ser executado. Então, eu posso colocar, por exemplo, enquanto total de cópias for menor ou igual a 1000. Ou seja, se total de cópias for menor ou igual a 1000, e enquanto ele for menor ou igual a 1000, o código que está aqui dentro vai ser executado. Mas a estrutura while, ele verifica logo de início qual a condição a ser testada. Então, ou seja, somente se esse total de cópias for inferior ou igual a 1000, é que o código daqui de dentro vai se repetir. Aí nós temos uma outra estrutura, que é a estrutura do while, que ele também faz a mesma coisa, só que o do while, ele primeiro executa para depois verificar. Então, ou seja, ele vai executar esse código aqui dentro pelo menos uma vez. Se aqui no final for uma condição verdadeira, aquele código volta a se repetir. Mas se for falso, ele sai. Então, a diferença do while para o do while é que no do while, ele executa pelo menos uma vez e testa. No while, não. Ele primeiro testa para depois executar. Uma outra estrutura é a estrutura for. Tá? A estrutura for, ele simplifica o do while, porque numa única linha de código, eu consigo colocar o valor inicial, o incremento e a condição para ele se repetir. Então, por exemplo, eu quero mostrar uma tabela que me mostre 100 cópias custa tanto, 200 cópias vai custar X, 300 cópias vai custar Y, 400 cópias vai custar Z. Uma tabelinha mostrando esses valores. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, ó, e vou chamar aqui número de cópias. O número de cópias vai começar com 100. Então, número de cópias. Eu vou fazer de 100 até 1000. Então, tá. Enquanto ele for menor ou igual a 1000, ele vai se repetir. E eu quero que o número de cópias varie de 100 em 100. Então, coloquei aqui, ó, número de cópias mais igual a 100. Então, na primeira vez, o número de cópias vai ser 100. 100 é menor ou igual a 1000? O número de cópias vai ser 200. 200 é menor ou igual a 1000? Na terceira vez, o número de cópias vai ser 300. 300 é menor ou igual a 1000? O número de cópias vai ser 300 mais 100, 400. Isso aqui vai se repetir até que, uma hora, o número de cópias seja superior a 1000. Então, for, número de cópias. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui fora, chamada valor pagar, que começa com 0. Então, aqui dentro, o valor pagar vai ser 0,20 multiplicado por número de cópias. Cada vez que ele entrar no laço, quando for 100, o valor pagar vai ser 100 multiplicado por 20. Quando for 200, o valor pagar vai ser 200 multiplicado por 20 centavos. Quando for 300, vai ser 300 multiplicado por 20 centavos. Eu vou fazer esse processo até 1000, encontrando o valor a pagar de 100 em 100. Agora, eu quero exibir esse valor. Então, vou fazer o seguinte, echo, e vou colocar aqui, um H1, vou fazer assim, para cópias você pagará valor pagar. H1. Olha só, vamos explicar esse processo aqui. O tempo. Eu estou no estudo de repetição, que vai de 100 em 100, calculando sempre o valor a pagar. Logo após calcular o valor a pagar, eu vou exibir um H1 mostrando, ó, para número de cópias, ele vai pegar o valor 100, 200, 300, 400. Junto com esse texto chamado cópias, você pagará
o valor a pagar. Esse valor a pagar é sempre a multiplicação de 20 pelo total de cópias. Então, eu vou fazer esse processo de 100 em 100 até 1000. Vamos ver a execução. Navegador. Então, questão 1. Vou digitar aqui 150 cópias. Calcular. Aí, olha só. Para 100 cópias, você pagará R$20. Para 200 cópias, 400. 300 cópias, 60. Ele mostra esse processo até 1000 cópias. Né? Então, o for é aquela estrutura que vai de incremento em incremento, enquanto aquela condição for verdadeira. Tranquilo, pessoal? Beleza, Alana? Beleza, Daniel? Beleza, Alana? Isso aqui foi o que a gente, digamos, esses tipos de comandos foi o que nós estudamos aí, acho que em 4 encontros ao longo, presenciais que a gente teve ao longo do ano, né, de fevereiro até março, um mês praticamente, um mês da 4 encontros, né, presenciais. Eu voltei nesse ponto só para vocês retomarem um pouco o que a gente viu em sala de aula, reverem como é que a gente abre isso aqui no NetBeans, como é que a gente manipula no PHP Não, escreveu aqui, deixa eu ver. O for simplifica tudo, né? E agiliza muito mais do que você fazer aí com o while. O while teria que fazer valor inicial, teria que fazer incremento. No for a gente faz tudo de uma vez, realmente. Simplifica esse processo todo. Então, isso aqui, eu voltei nesse ponto para a gente poder retomar a partir daqui a parte do PHP, né? E aí eu deixei, pessoal, no nosso ambiente virtual, vou voltar para lá de novo. Eu deixei aqui esses exercícios para vocês praticarem ao longo da semana. Semana que vem eu faço mais um exercício aí em PHP para vocês relembrarem. E aí, dos próximos encontros em diante já vai ser coisa nova. Eu vou mostrar para vocês funções. E assim que a gente ver função, vocês já vão ter visto a parte dos comandos de manipulação do SQL. E já vou tentar mostrar para vocês como é que faz a integração de dados. Aí a gente vai aprender a pegar uma paginazinha com o formulário, salvar aquelas informações no banco de dados, tá? Isso ainda provavelmente a gente vai fazer ainda nesse período aí do isolamento, enquanto as aulas estão paradas. E aí, quando vocês voltarem, a gente voltar aí para as aulas presenciais, a gente vai rever tudo isso, né? Mas aí vocês já vão chegar com um pouco dessa habilidade, vão saber alguns comandos, então assim, vai facilitar bastante. Eu acho que a gente vai avançar bem aí quando a gente retornar às aulas presenciais. Tudo bem com relação ao nosso encontro de hoje? Alguém queria perguntar alguma coisa? Para a gente poder estar encerrando. Tá bem tranquilo, é bom relembrar. A única complicação desse código aí é só misturar PHP com HTML. Isso é verdade, essa mistura do código do PHP com HTML é enjoado. Tem hora que embola, que a gente tem que colocar esses pontinhos aí, sair relembrando o que é tag no HTML, o que é tag no PHP, essa parte é um pouquinho chatinha. Agora, quando vocês estiverem vendo funções, vai ajudar um pouco, sabe por quê? Porque você pode colocar toda a programação em funções e depois só fazer a chamada dela. Então, você vai encurtar bastante o código. Que a gente cria uma página em PHP somente com as funções, com os cálculos todos, e depois no HTML só faz a chamada. Então, ou seja, vai diminuir essa embolação aí do PHP com HTML. Mas essa observação que você falou, Daniel, realmente é pertinente. Eu acho que é a parte mais que embola um pouco aí a cabeça da gente em saber encontrar esses pedaços de código aí misturados, né, PHP e HTML. Eu vou colocar então, pessoal, ainda na semana, provavelmente amanhã ou quinta-feira, mais 2 materiaizinhos aqui nesse encontro 23/6. Na verdade, 3 materiaizinhos. Um, que é essa videoaula de hoje, que a gente fez online, eu vou estar colocando. O outro
que é um materialzinho texto, explicando aquela parte dos relacionamentos que a gente viu no início, 1 para 1, 1 para N e N para N. E um terceiro material, que é mais 2 questões extras, a pedido de Alana. A Alana me falou que já fez esse exercício, ela vem acompanhando as postagens do blog. Então, eu vou colocar mais 2 exercícios, se ela quiser praticar, ou um outro de vocês quiserem também estar praticando, beleza? E aí, na semana que vem, no dia 30, eu vou fazer, nesse encontro online com vocês, mais uma questão desses exercícios e vou estar explicando para vocês como é que a gente faz para manipular os dados do SQL, ou seja, inserir, atualizar, buscar e pesquisar. Beleza? Beleza. Então vai ser, na próxima aula vai ser o CRUD, né? Que se chama o Create. Vai Então, aprender como excluir essas coisas? isso. Só que a gente vai fazer nesse primeiro momento direto no banco de dados, com comandos SQL. Mais à frente, um pouquinho, acho que em torno de umas 3 semanas assim, à frente, a gente vai fazer o CRUD. O CRUD é o quê? O CRUD é você criar uma página, tá? E nessa página você fazer a integração com o banco de dados, fazendo as 4 operações, que é criar, apagar, atualizar, o update e o delete de buscar. Nesse momento eu vou fazer o CRUD, entre aspas, Alan, mas o CRUD direto no banco de dados. Isso, direto. Beleza. Mas nosso objetivo final é fazer o CRUD mesmo, direto do PHP com o MySQL, fazendo as 2 ferramentas trabalharem integradas, né? PHP mais MySQL. Beleza? Então, pessoal, eu vou estar vindo aqui para fazer a junção desses 2 vídeos, porque como caiu, né? Os 40 minutos, eu vou juntar e aí eu devo estar colocando isso para vocês amanhã lá no YouTube. Eu coloco o link aqui para vocês, quem quiser rever ou quem não pôde assistir, pode estar assistindo isso posteriormente. Tranquilo? Então, ficamos por aqui. Boa noite de São João aí para vocês. Tem de casa todo mundo, né? Estou ouvindo o barulho de alguns aqui fora. Tem uns fogos, deve ter algumas fogueiras por aí. Fogos eu tenho ouvido aqui. Poucos. Nos anos anteriores tinha muito mais, mas tem um ou outro soltando fogo. Valeu, pessoal. Saúde para vocês. Semana aí para todos. Outra semana que vem. Beleza? Valeu, Jean. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau.